aqui 5 indicações de ações para iniciantes. Cara, de iniciante ao avançado, tá? Porque pra mim não tem essa história de iniciante não, cara. Eu me considero um iniciante há 19 anos na bolsa. Quais são as 7 empresas que você tem, Baroni? Hoje eu tenho... Aqui 5 indicações de ações para iniciantes. Por gentileza. José Azevedo, um grande abraço para você. Cara, do iniciante ao avançado, tá? Porque pra mim não tem essa história de iniciante não, cara. Eu me considero um iniciante há 19 anos na bolsa. Espero ter 50 anos, se Deus me permitir, na bolsa, tendo as mesmas ações de iniciantes que eu falo hoje. Cara, estude empresas como Taesa, TRPL, Alupar, que são as transmissoras, Banco do Brasil, todos os bancos grandes, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander. Agora, eu vou deixar mais claro uma de cada, para não ficar tão espalhado assim. Eu diria a Taesa e Transmissão Paulista, eu acho que são duas empresas muito boas para quem está começando e para quem já está há muito tempo pro resto da vida e gosta de ter um fluxo de caixa lá caindo. Banco do Brasil, eu acho que por mais que ela tenha dado essa porrada para cima, cara, ainda está abaixo do valor patrimonial, mais ou menos uns 10% de yield, distribuindo 40% de payout. Me parece estar muito bem posicionada para você estudar agora. E paga um fluxo de caixa de dividendos fantástico, né? Porra, cada 2 meses você recebe um pouquinho de dividendos. Eu acho isso muito bom. O Santander eu gosto bastante em função do que eu falei no começo, né? Do aluguel das ações, eu acho bacana. É uma rentabilidade extra lá. Embora a gente não olhe a rentabilidade, tá? Foi uma força de expressão, mas é uma quirelinha a mais lá que você recebe. E para aqueles que gostam de uma pimentinha aí, uma Vale do Rio Doce, eu acho que tá num bom momento para ser comprado. Até a própria Vale tá recomprando as ações. Agora, a Vale, como eu disse, eu acho que é uma empresa para quem já tem uma carteira estabelecida, já tem uma... Eu sou extremamente cagão, eu tenho essa carteira estabelecida, eu posso viver dos dividendos, só que eu tenho uma meta que eu faço que é 23 vezes o valor dos meus gastos mensais. Então, a hora que eu receber 23 vezes de dividendos, se eu gastar 10, eu preciso ganhar 230 mil, exemplo. Gasto 10 mil reais por mês. Eu preciso ganhar 230 mil dividendos por mês para pensar em comprar uma empresa que seja dita de oportunidade. Sim. É um crivo que eu fiz, André, para não desfocar. Claro. Porque na bolsa, cara, você pode desfocar o tempo todo, velho. Claro, tem muita oportunidade. Se você não tiver uma estratégia também, né, entender... Pra você seguir, né? Uma das estratégias que a gente fala muito aqui é determinar um percentual para cada empresa que você tem. Perfeito. Né? E aí você vai entendendo, poxa, qual caiu, qual subiu, deixa de comprar que subiu, compra que caiu, enfim. É uma estratégia para você não ficar vendido. Poxa, o que eu vou comprar? Fazendo uma estratégia assim, olhando uma vez por mês, é legal. Quais são as suas preferências na elétrica? Cara, a Taesa é assim. Todo mundo tá falando mal da Taesa. Essa é a parte boa. Eu sempre gosto de empresas que tá todo mundo falando mal de alguma forma. A Taesa, ela tá com uma dívida ela tá bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar, então, em função disso, ela realmente está um pouco mais endividada. E tem algumas concessões que vão acabar em 2031, 2032, então isso deixa a galera um pouco apreensiva, um pouco receosa. Eu já vi esse filme em 2016, onde também, em 2018 vão acabar algumas concessões, vão ter um corte de 50% e tal. Acontece que as empresas já sabem disso quando elas ganham uma concessão. Então elas já sabem que elas têm 30 anos lá para construir e deixar essa empresa fazendo dinheiro, né? Deixar essas torres fazendo dinheiro, fazendo a manutenção delas. Eu tenho assim, eu sou um pouco clubista pelo fato de eu ter metas em números de ações da Taesa que eu não bati ainda. Talvez ela não fosse a empresa para quem... Na verdade, eu acho que enquanto a Taesa está pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre. E é sempre. Nos últimos 10 anos, sempre, né? Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre fui muito feliz com a Taesa. Então, é difícil falar mal de uma Taesa. Mesmo caso da Transmissão Paulista, mesmo caso da Alupar. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada, porque os investimentos já foram feitos. Em breve, ela vai começar a recolher essa grana toda, fruto dos investimentos que ela fez. Mas mesmo assim, eu acho que assim, o setor é tão bom que vale a pena você estudar as 3 empresas desse setor, que são as empresas que a gente chama de Pure Play, só fazem transmissão, basicamente. A Alupar, acho que não tem um pouquinho de geração também. Mas assim, você tem contratos de tão longuíssimo prazo que vale a pena. E o setor elétrico ainda, principalmente a parte de transmissão, precisa ser muito desenvolvido ainda. Então tem muita oportunidade pela frente. E eu também, se você for fazer um fluxo de caixa descontado, vamos pegar a Taesa, baseado nisso, pode não ser um bom negócio. Acontece que eu volto a falar sempre, André,
as empresas são organismos vivos. A Taesa não tá lá parada falando, agora vamos morrer, esperar acabar em 2030 os contratos, em 2050 acaba outros, vamos esperar morrer. Não é isso que está acontecendo. Elas investem, vai ter próximos leilões, elas podem crescer, as empresas, não só a Taesa, podem crescer através de M&As, fusões, aquisições, compras de lotes. Então, assim, tem muita coisa que a empresa pode fazer para crescer. Então, eu apelo sempre ao passado dessas empresas para ter um norte de se eu devo comprar ou não, continuar comprando ou não. Você tem também a memória de mercado. Claro que ela já teve a R$15 em 2015. Aí você fica preso. Só que era uma outra empresa, era um outro momento. Aquela empresa já ganhou um monte de outros lotes, ela já tem outro crescimento. Então, eu acredito que uma empresa que foi boa no passado, ela tende a continuar sendo muito boa no futuro. E isso passa muito, assim, pelas pessoas que estão gerindo essa empresa. Então, assim, sempre foi uma empresa que teve uma disciplina de capital absurda. Os caras, você vai participar das reuniões, eu convido as pessoas a participar da reunião webcast da Taesa. Você vê os caras falando, eles falam, eles demonstram uma disciplina de capital, de alocação de capital fulminante, assim. Eu acho muito legal isso. Você vê os caras dando uma declaração, por exemplo, de que a gente não vai entrar em leilão para ganhar, para aparecer no jornal. A gente vai ganhar leilão de transmissão se fizer sentido para o acionista, se trouxer retorno para o acionista. E tá ótimo, é o que a gente espera de uma empresa que vai te dar um longo período de ganhos. Então, é a chamada empresa de viúva, são as chamadas empresas de viúva, né? Que eu gosto muito de ter em carteira, né? Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu tô sofrendo um pouquinho, que é a AES Brasil. A AES Brasil já é uma geradora. Você adora essa empresa, adora, né? Também, eu também, porra, a gente gosta muito. A AES é uma belíssima empresa, começou como geradora Tietê lá atrás, em 2005, pagava dividendos absolutos. Aí você fala, por que você compra essa ação se ela não tá pagando dividendo? Realmente é um caso que, para mim, acaba destoando um pouco. Mas se você for parar, e eu paro para analisar os últimos 10 anos e o quanto que ela me pagou e gerou de dividendos nos últimos 10 anos. Então eu falo, eu acho que essa empresa merece uma chance na minha carteira. Eu vou mantê-la porque eu acredito que ela vai ter um futuro muito melhor. Tá investindo em parques eólicos, uma energia limpa, renovável. Só que não vai acontecer agora. É uma empresa que está investindo também para no futuro gerar resultados melhores, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, obviamente, só que eu não vou vender simplesmente uma ação porque parou de pagar dividendo por um ano. Talvez eu não compre mais essa ação, mas eu sempre tendo a deixar elas em carteira. Não vendo, assim... Você costuma vender ação, Baroni? Não, nos últimos 7 anos eu não vendi nenhuma... 7 anos não, eu vendi a Vale, foi a última ação que eu vendi em 2016. Nós vamos falar de Vale ainda. Vamos. Mas a Taesa, ela é uma ação... Me arrependi, tá, André? Me arrependi. Se arrependeu. Agora, a Taesa, ela é uma ação que é, digamos assim, unânime entre todos do AGF, Barsi, Luiz, Felipe, Jean. Sim, muito embora ela não seja a mais... assim, se você for perguntar hoje o que eles comprariam... e eu, até eu mesmo, não compraria hoje a Taesa, por exemplo. Você acha que tá cara, Taesa? Eu acho que, assim, ela não tá cara, mas também não tá barata. Ela tá num preço justo, acredito Precisa melhorar o endividamento pra dar uma resposta. Eu acho. Mas acredito que vai melhorar. É o que eu te falei, os caras não estão pra brincadeira na Taesa. E é assim há muito tempo. Mas assim, eu acho que se for falar hoje, não é uma das melhores empresas pra você comprar. Você tem empresas, acredito que em preços melhores. Eu falei do Banco do Brasil. Transmissão Paulista? Transmissão Paulista, a própria Alupar, talvez. A Alupar eu não investiguei muito mais, eu não entro muito a fundo na Alupar, até porque eu já tenho uma posição grande na Taesa, eu não pretendo abrir uma outra posição em transmissora, né? Mas você tem empresas, eu acho, que estão em condições melhores lá, mas a pessoa que tá comprando Taesa vai fazer merda? Eu acredito que não, cara. Eu acho muito difícil. Vai garantir os dividendos. Pode andar de lado, mas vai garantir 10% em dividendos médios. Você sabe, André, cara, pro cara que tá começando, eu sempre falo pro cara que tá começando, né? Porque a maioria, no final do dia, é essa galera que a gente tem que ter uma preocupação, e inclusive o trabalho que vocês fazem aqui eu acho fantástico. Porque além de dar voz para esse povo, a gente acaba informando eles, né? Então, assim, essa galera, ela não consegue, principalmente quem está começando, manter uma ação por um ano, por exemplo. Eu tenho ações no meu portfólio que eu tenho desde 2004. Carrego desde que eu comecei, lá com 16 anos, primeira vez que eu falei com o Barsi na história e tal. Comprei e mantenho. Claro que eu vendi algumas, eu fui aprendendo, obviamente, né? Você vai errando e tal. Mas o que eu diria para as pessoas que estão em casa, que estão começando agora, cara, comprou uma empresa boa, que paga um monte de dividendo, tá no bom preço, mantém essa empresa na carteira, cara. Porque os lucros, assim, eles acontecem ao longo dos anos, cara. Então você pega uma Taesa que você pagou, por exemplo, eu paguei R$15 em 2015, ela pagava, sei lá, R$1,60 de dividendo.
Essa ação hoje tá... Ano passado, para não falar hoje, pagou R$4,50 valendo R$40. E não é porque é uma baita de um... Nossa, olha que baita achado. Não, é uma empresa de viúva lá que foi fazendo o dever de casa. Que é igual um reloginho, né? Ela Igual um entrega reloginho. sempre um serviço constante, lucros constantes. Crescimento e dividendo. Ela entregou as duas coisas. A gente acaba não olhando o patrimônio. Não é porque ela tá R$40 que eu vou falar, agora eu vou vender a Taesa, eu vou trocar pra... Não vou fazer isso, porque eu vou pagar imposto e tal. E esse imposto, com o passar do tempo, vai fazer falta, né? Sim. Então é melhor deixar lá, deixar quieto. Tá tudo certo. Tem objetivos e metas em número de ações. Não atingir ainda, então deixa quieto. Agora, quando você faz isso, quando você mantém a empresa na carteira por muitos anos, eu acredito que você vai conquistando, assim, da forma mais pura, o fator investidor, cara. Cara, você vai virar realmente um investidor. Você vai entender que qualquer notícia que acontece no dia a dia acaba sendo um negócio que não importa tanto, cara. Essas empresas que a gente fala, André, já venceram guerras mundiais, já venceram hiperinflação, dólar, Collor, Dilma... Bolsonaro, Lula, 3 vezes, já passaram por tantas coisas, cara. Você acha que ela não vence uma noticiazinha boa, ruim, um endividamento um pouco maior e tal? Uma empresa como a Taesa, ela tem que se endividar. Exato. É da natureza dela. Ela se endivida, obviamente, para conseguir fazer construções e lá na frente retornar. É isso que ela faz, porque Exato. ela tem previsibilidade de 30 anos. Até eu ia me endividar se isso acontecesse. Mas, assim, eu acho que a galera tem que ter calma, velho. Tem que ter calma. Comprou uma empresa boa, pô, subiu 20%. Eu recebo muito essa dúvida, cara. Por exemplo, André, comprei PetroRio, subiu 15%, vendo? ou ao contrário, André, cara, tô com medo. Comprei Porto Seguro, caiu 10%. O que eu faço? Eu recebo muito esse tipo de dúvida. Também, cara. As pessoas acabam sendo imediatistas. E o que a gente sempre fala, né, Baroni? Cara, se você tá investindo numa boa empresa, né? Se você sabe que a empresa dá lucros constantes, é o que você falou, se ela caiu, é uma oportunidade para provavelmente você comprar mais dessa ação. Perfeito, agora, se ela subiu 15%, e se ela subir 100% e você vendeu com 15%? Quais são as 7 empresas que você tem, Baroni? Hoje eu tenho Itaúsa, Semig, Porto Seguro, Banco do Brasil, Santander, AES e qual que é a outra? Me fugiu. A Taesa. Você tem bastante empresas do setor perene, né? Como você mesmo disse. Agora, Baroni, uma pergunta que a gente recebe muito aqui. Você acha que o investidor ele deve ter um número máximo de ações? Uma belíssima Se você tem pergunta. esse número para falar para nós aqui. Porque as pessoas, às vezes, elas estão comprando de tudo, aí chega lá, tem 25 ações. Ou a outra tá com 2 ações e tá com medo de comprar mais porque não sabe se é o certo ou não. Cara, muita gente já tem essa dúvida. É uma aqui. belíssima pergunta essa, cara. E a resposta é que vai de cada um. Pra mim, eu já tô meio... assim, com 7 empresas, eu já tô meio preguiçoso de ter mais empresas na carteira. Porque o problema é você começar a desfocar. Cara, você tem 7 empresas. Alguma delas tá boa pra você comprar. Alguma delas paga mais de 6%, tá pagando um bom dividendo e tá no bom preço. Pô, e você vai adicionar mais uma na carteira. Pô, é mais uma pra você olhar e pra você fazer metas e número de ações. Então, assim, eu não recrimino quem tem muitas empresas na carteira. Mas, assim, eu acho que se você for pegar os grandes investidores, né? Você pega o próprio Barsi, você pega 80% da carteira deles, são talvez 5 empresas. Exatamente. Então, prova-se que não precisa ter muita quantidade para ter uma carteira diversificada. Pois é, perfeito. E, assim, você começa a pensar em diversificação, né? Você pega, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 50 milhões de clientes, cara. Você pega uma Taesa. A Taesa tem, direto e indiretamente, uma pancada de milhões de clientes no Brasil inteiro. Então, assim, a galera não entende que tá comprando um tickerzinho na bolsa, acha que tá comprando... tô comprando um númerozinho que sobe e desce. Eu fico imaginando se as casas fossem cotadas na bolsa. Imagina o tanto de dinheiro que já tava comprando e vendendo casa direto. Eu acho que a pegada não é essa. A pegada é você realmente fazer números, metas em número de ações, porque daí você não desfoca, cara.